Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Não sei se acontece com vocês, mas geralmente Deus ele me dá o privilégio de abrir em cima do verso que eu quero. Aí hoje à tarde eu estava meio desanimado e tal. Aí eu fui encontrar esse versículo. Aí quando eu abri a Bíblia, eu tive que abrir foi em Romanos 5. Amém. Isso já acontece muitas vezes. Uma vez passei na pregação e eu pensei no versículo, assim que eu pensei o pregador que estava na internet falando assim, está abrindo aquele versículo. E outras várias coisas acontecem. Um hino também, etc. Isso é muito bom. É Deus mandando esses pequenos sinais. Né? Romanos 5, capítulo 5, verso. Capítulo 5, versículo 14. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém. Nesse verso diz que Adão, ele prefigurava aquele que havia de vir. Aquele quem? Cristo. Cristo, Jesus. Então, Adão ele era um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. E aqui está dizendo, prefigurava. Ele era uma figura de Jesus, uma figura prévia. Se eu disser para vocês, quem foi o personagem bíblico que Deus fez adormecer, abriu o seu lado, aí depois que ele acordou e teve uma surpresa e recebeu a sua esposa. Quem foi esse? Jesus. Jesus adormeceu. A morte não é como dormir. Jesus adormeceu na cruz, abriram o seu lado. Quando ele acordou no domingo, ele recebeu a sua noiva. Ou seja, ele teve o direito de receber nós, a igreja, a esposa. Por isso que aqui diz, Adão prefigurava Cristo. Ou seja, Deus ele estava no controle. Desde Adão, por exemplo, a gente pensa, por que Deus fez Eva pela costela de Adão e não pelo dedo, pelo fio de cabelo? A gente pensa, não, porque sim. Mas agora vocês sabem que não. Tinha todo mundo trajeto. Porque Deus simplesmente não criou Adão e Eva juntos? Porque simbolizava Cristo. Cristo iria, ao acordar no domingo, Cristo iria receber a sua esposa. E assim por diante. Nós podemos ir até Caim e Abel. Quando Abel morre, é dito lá em Gênesis que o sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel clama por justiça. E o sangue de Cristo veio para trazer justiça. Era justo que Caim fosse morto. E eu sempre estranhei porque Caim faz o que faz com seu irmão, aí Deus vem e Deus é totalmente generoso, misericordioso com Caim. Eu não entendia. Qual que é isso? Não faz sentido. A gente pensa, nossa, Deus ele está sendo aquele pai amoroso com o filho que não quer nada, com o filho assassino. A gente acha que nem o pai hoje em dia pode ser assim. O filho matou alguém, o pai tem que levar para a delegacia, mas Deus não. Deus ele deixa Caim livre, perdoa Caim, dá uma nova chance, deixa Caim viver. E aconteceu o que aconteceu, né? Descendência de Caim, perversa. E ainda proíbe de matar também. E Deus proíbe de matar, proíbe as controvérsias. Que sinal foi esse? Né? Eu creio que não foi um sinal visível. Tem todo um estudo, eu não vou detalhar aqui.
mas é baseado na desobediência. Caim, ele recebe um sinal de Deus e ninguém poderia matar. Assim como o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, assim como o sangue de Abel, ele trouxe uma justiça imerecida. E nós, como Caim, recebemos o perdão de Deus após matarmos a Jesus. Então, Abel foi uma prefiguração de Cristo. Agora vamos a Enoque. Se eu disser para vocês, quem foi o homem que andou com Deus e Deus o tomou para si porque já não se achou lugar para ele aqui na terra? Esse homem foi? Não foi Enoque, foi Jesus. Jesus, ele andou com Deus. Foi o único homem perfeito na terra. Alguém pode dizer, Enoque também. Não, Enoque não foi perfeito. Jesus, ele foi perfeito. Não se achou lugar para Jesus aqui na terra e Deus o tomou para si. Assim como Enoque também. Vocês também acertaram. Há duas respostas, não é isso? Então Enoque era uma prefiguração de Cristo. Então parece que já não dá mais para ler Gênesis da mesma forma. Gênesis parece algo muito mais diferente. Parecia até que era só histórias, né? Mas não. Mas tem muita coisa escondida. Depois de Enoque veio Noé. Se eu disser para vocês, agora vocês já estão vacinados. Se eu disser para vocês, o homem que foi erguido sobre madeira e atraiu todos os olhares para si. Não foi. Não é. Mas não acertou também, já acertou bem. Jesus, assim como Noé, foi erguido sobre o madeiro e atraiu todos os olhares para si. O madeiro de Noé trouxe o quê? A humanidade. E o madeiro de Jesus trouxe o quê? Só que a diferença da salvação de Noé para a salvação de Cristo, sempre Cristo, eles foram uma figura de Cristo, mas Cristo é uma figura mais elevada. Cristo, na verdade, não é uma figura, né? Cristo é a... Como posso dizer? É a perfeição da imagem que eles representaram de Cristo. Cristo é a perfeição. A salvação de Noé trouxe uma salvação para a sua família ali e muitos morreram. Jesus, ele amplia isso. Jesus, ele é a salvação. O madeiro de Jesus, ele trouxe salvação. Diferente do madeiro de Noé, Jesus trouxe salvação para aqueles que ficaram ali. Nós. Noé não. Os que ficaram morreram. Depois de Noé, nós temos Abraão. O homem que deixou a sua parentela, deixou seu pai e veio para uma terra estranha. Esse homem foi Jesus. Assim como Abraão. Abraão foi então uma prefiguração de Jesus. Vamos acelerando. Depois de Abraão veio seu filho Isaac. Aquele que subiu o monte com a madeira nas costas para ser sacrificado. Isaac e Jesus. Todos são prefiguração de Cristo? Muito obrigado. Depois de Isaac veio Jacó e Esaú. Essa parte é bem interessante, porque Jacó e Esaú eram gêmeos. Jacó e Esaú eram gêmeos. Só que o filho mais velho, ele vendeu o seu direito à primogenitura. Ele vendeu por comida. O filho mais velho vendeu o seu direito à primogenitura por comida. Eu estou falando de Esaú. Não, estou falando de Adão. Adão é o filho mais velho. E Jesus é o segundo Adão. Então, digamos que Jesus e Adão eles são irmãos gêmeos. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos. Esaú é o mais velho. Adão é mais velho que Jesus. Não, né? Porque Jesus veio antes. Mas em relação a homem, Jesus como um homem, ele vem depois de Adão. Então Jesus como segundo Adão, como a gente leu aqui em Romanos 5, o primeiro verso. Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Então Adão era o símbolo de Jesus. Jesus o segundo Adão. O primeiro Adão vendeu o seu direito a Satanás. Adão, ele era dono, ele era o rei aqui, Adão. E ele vendeu o seu direito por comida. E isso simboliza o quê? Esaú vendeu o seu direito, como a gente viu, por comida. Então Deus, ele está, entre aspas, brincando. Ele está
Deus ele está no controle. Eles não sabiam, nem Jacó, nem os irmãos, nem Esaú, nem Rebeca, nem Raquel. Ninguém ali sabia o que estava acontecendo. Esaú, ele não sabia que ele representava Adão, porque ambos venderam seu direito de primogenitura por comida. E Jacó, o filho mais novo, Jesus, ele ganha o direito à primogenitura. Jacó tem 12 filhos. Jesus tem 12 discípulos. Não precisa nem falar muita coisa. Né? Depois vem José. José, ele foi vendido por prata. Jesus, ele foi vendido por prata. José 20 moedas, Jesus 30 moedas. Então José é um tipo de Cristo. Então todos os personagens da Bíblia são um tipo de Cristo. Vai ter gente que diz que a Bíblia é escrita por homens. Não creio, né? Que Deus existe, é ateu, etc. Bom, acho que eles não estudaram. A Bíblia, quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem escreveu o Apocalipse? Da escrita de Gênesis, que foi o primeiro livro escrito, dizem que foi Jó, né? O primeiro livro que Moisés escreveu foi Jó, e não os 5 primeiros. Mas nós sabemos que do primeiro livro ao último, que foi o Apocalipse, a ser escrito, foram um decorrer de quantos anos? De 500, 1600, nessa faixa. É impossível. Vocês sabem que isso aqui é um livro, né? A Bíblia. Mas Bíblia, de biblioteca, significa vários livros. Tanto é que nós temos aqui vários livros, 66 livros. Então, a Bíblia não é um livro, ela é um compilado de livros. São vários livros que foram escritos em séculos diferentes, e do primeiro ao último foram 1600 anos. Moisés viveu cento e tantos anos, João escreveu o Apocalipse, deve ter vivido aí seus 70, 80, 90 anos. Então não teve como combinar. Tudo entrelaçado, 66 livros totalmente entrelaçados entre si, durante um período de 1600 anos, isso não existe na história. Existem livros como os livros de Harry Potter, são 5 livros, e tem uma compilação entre eles, uma coisa bem interessante e tal. Mas eles foram escritos pela mesma pessoa no decorrer de alguns anos, pela mesma autora. Mas a Bíblia não, foram 1600 anos. E autores diferentes. Um era boiadeiro, um era príncipe como Moisés, era muito erudito. Outro era um pescador. Pessoas totalmente diferentes, em locais diferentes. Idades diferentes, tudo diferente. Impressionante. Como poderiam ter combinado de todos os personagens da Bíblia serem uma prefiguração de Cristo. Aí vem Sansão, Elias, todos. Vamos para Daniel. Daniel, ele... Vocês lembram da história de Daniel, né? Ele se nega a beber o vinho da Babilônia. Vinho da Babilônia. Daniel se negou a beber o vinho e comer as iguarias da Babilônia. E o que acontece? Quando Daniel ele se nega a beber o vinho da Babilônia, ele se torna mais sábio que os outros. Porque Daniel e os seus 3 amigos, eles foram trazidos de Israel para a Babilônia junto com outros, não foram só eles 4, foram outros também. Mas alguns não foram fiéis como eles. E outros eram de outros países, né? Aí todos lá beberam o vinho da Babilônia, comiam as carnes deles e tudo mais. Mas Daniel e os seus amigos se negaram a beber o vinho da Babilônia. Isso tornou eles mais sábios que os outros. Isso está escrito em Daniel. Se não for ler, é muito difícil, né? Mas eles se tornaram mais fortes, se tornaram mais sábios, depois daquele período, né? Eles pediram para fazer um teste, como é o grupo do Nabucodonosor.
foi feito o teste e eles foram vencedores nesse quesito aí. E quando eles são fiéis, não bebem o vinho da Babilônia. São fiéis, se tornam mais sábios, mais fortes, eles têm uma mente mais ampla para o conhecimento, e eles recebem o dom de profecia. Então, existe um povo que eles não bebem o vinho da Babilônia, se tornam mais sábios, e por isso recebem o dom de profecia. Eu estou falando de Daniel e seus amigos, mas eu poderia estar falando de Adventistas do sétimo dia. O povo, que em 1844, eles começam a rejeitar o vinho da Babilônia, que são as doutrinas falsas, etc. Por se negarem a beber esse vinho da Babilônia, eles se tornam mais sábios. Eles começam a guardar o sábio, começam a estudar. Tanto é que os adventistas ganham o nome de povo da Bíblia. Ok? Estudam muito a palavra. E eles recebem o dom de profecia. Então, o livro de Daniel, ele é uma prefiguração dos tempos finais. O povo remanescente. Quando Daniel e seus amigos recebem o dom de profecia, eles recebem uma visão, que é o sonho de Nabucodonosor. E nessa visão há uma estátua, e Daniel ele explica o que significa aquela estátua. A cabeça de ouro era Babilônia. Só que veriam outros reinos depois de Babilônia. Basicamente, Daniel disse que o reino da Babilônia iria acabar. Viriam outros. E Nabucodonosor não gostou muito disso. Então ele fez a estátua toda de ouro, para simbolizar que não, Babilônia não vai acabar. Então, quando Daniel diz para Nabucodonosor, olha, o teu reino é a cabeça de ouro, mas depois virá outro, então o seu reino vai acabar. Depois dele dizer isso, Babilônia irá cair, Daniel diz para Nabucodonosor faz uma imagem. Então, nós, no tempo do fim, assim como Daniel, nós, vamos dizer para Babilônia irá cair. Por isso Babilônia fará uma imagem. Então, tudo se repete. Elias, acho que esse é o último, não. Depois de Elias vem José, o último que é o mais interessante. Elias, em dado momento, ele chega para Deus e diz, Senhor, só sobrou eu. Elias está dizendo, eu sou o remanescente. Então Elias disse para Deus, eu sou o remanescente, só sobrou eu. Aí Deus diz a Elias, não, eu separei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Só que se você pensar naquela época, antes israelitas existiam milhões. O que são 7.000 de milhões? É um povo remanescente. Elias, como o povo remanescente, ele teve que lutar contra uma prostituta. Assim como o povo remanescente hoje precisa lutar contra a prostituta Babilônia. A prostituta de Elias era Jezabel. Ele teve que lutar contra ela. E quando ele tem que lutar contra ela, Elias ele tem que fugir para o deserto. E a igreja de Deus, que luta contra a grande prostituta de Apocalipse, tem que fugir para o deserto. E nesse retorno, agora que Elias ele retorna mais forte, ele faz uma oração poderosa. E a oração dele é para que chova. Elias ora para que chova. Chuva. O povo remanescente, depois de lutar contra a prostituta, ele precisa orar para que chova. Mas isso aqui aconteceu anos, centenas de anos antes de Jesus vir. Ou seja,
antes mesmo de Cristo já estava prefigurada toda a história do povo remanescente dos últimos dias. Em Elias, em Daniel, em todos os outros. Para finalizar, vamos a José. José do Egito. José, ele era filho do seu pai. José era filho do seu pai, assim como seus outros irmãos. Só que os seus outros irmãos eram filhas de outra mãe. Então, havia um pai, e havia os irmãos, mas havia um que era filho daquele pai com a sua mãe amada, mas os outros não. Os outros irmãos eram filhos do mesmo pai, porém eles tinham outras mães. Apocalipse diz que existia uma prostituta, uma igreja prostituta, e ela tem várias filhas, várias outras mulheres. E José, aquele filho da mãe amada, ele começa a ter visões. Ele começa a ter o dom de profecia. Aí ele chega para os seus irmãos, e aí cheguei. Eu sou o cara. Eu conheço o futuro. Aí José, assim como a igreja no fim dos tempos, com o dom de profecia, José ele vem com esse dom de profecia. E ele começa a contar histórias do futuro. Vocês vão se ajoelhar dentro de mim. E os irmãos de José, filhos de outra mãe, não gostam disso. Então as outras igrejas, elas não gostam dessa nossa brincadeira de ficar profetizando o futuro. E dizendo que eles são filhos de outra mãe aí e tal. Mas eles são filhos do mesmo pai, né? Mas eles não gostam. E como eles não gostam, eles têm que atacar José. Aí eles têm que vender José. E eles vendem José. E José vai embora. E agora eles estão tranquilos, porque eles dizem, e aí José, o que vai ser agora das suas profecias? Então vai chegar um momento que a igreja adventista, por pregar esse sábado aí, e não domingo, ela vai ser expulsa. Esse povo vai pregar sobre o sábado, vai ser expulso. Vai ser vendido como escravo. E os nossos irmãos, eles dirão, e agora, o que vai ser das suas profecias? Você disse que fizeram remanescente aí, os únicos que iam ser salvos, como eles dizem. O que vai ser agora? E José, ele tem que lutar. José, ele precisa lutar contra uma. José precisa lutar contra uma mulher. Uma prostituta. Uma adúltera. Como diz em Apocalipse. E José está passando por uma prova. Por quê? Para que José ele seja aceito para a sua grande missão do futuro, ele precisa vencer esse desafio, que é a prostituta. José precisa vencer essa prostituta. Como ele a vence, essa prostituta ela acusa José, mesmo ele sendo inocente, ele é acusado e é expulso. Assim como a igreja nos últimos tempos. Não aceita as ideias da prostituta e ele é expulso. Mas José ele é elevado a uma alta posição. Em dado momento, haverá uma seca e as pessoas elas precisarão de pão. Elas precisarão de pão. Então, os irmãos de José eles precisarão vir atrás de pão. E haverá uma grande fome pela palavra, uma fome pelo pão. Quando os irmãos vêm até José
Ele já tinha se preparado. Muito tempo fazendo o quê? Juntando pão. Vamos ler Amós, capítulo 8. Depois de Joel, antes de Obadias. Depois de Joel, antes de Obadias, ou seja, Difícil. Amós, capítulo 8. Depois de Daniel, depois de Joel. É um verso bem conhecido. Tá bom. Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eles andarão, versículo 12, eles andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Basicamente, Apocalipse ele repete isso daqui. Lá em Apocalipse, eu não me recordo agora o verso, mas diz que eles andarão de mar a mar, em busca da palavra. Amós, ele está falando aqui do tempo do fim, que haverá uma fome pela palavra de Deus. E voltando a José, houve um tempo que houve uma fome por pão. A Bíblia é chamada de pão. Houve uma fome por pão. E José, ele recebeu uma missão grandiosa, que foi juntar pão. Interessante que José ele foi preparado numa batalha contra todos os engodos, contra a adúltera, o foi acusado injustamente, mas tudo um preparo. Se ele fosse fiel, José, o remanescente, com dom de profecia, se ele fosse fiel, ele receberia uma missão, e a missão dele seria juntar pão. Trazendo isso para os nossos dias, nós precisamos juntar pão. Como é que a gente faz isso? Nós precisamos juntar pão, porque um dia os nossos irmãos, eles virão, porque haverá uma grande fome, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, há um povo prefigurado por José, um povo que vai juntar pão, um povo que vai estudar, vai ler a palavra, vai comer essa palavra diariamente e vai acumular esse pão. E quando esse povo vier em busca desse pão, nós iremos sustê-los. Amém. Assim como José fez. Amém. É uma missão tão clara e estava aqui o tempo todo na história de José. Jesus estava o tempo todo explicando cada detalhe. Interessante é que José, quando ele vê os irmãos, agora puxando mais para uma responsabilidade da igreja hoje. Nós que somos José, que vamos ter que juntar pão, para quando nossos irmãos vierem, era necessário que José ele investigasse os seus irmãos, para saber se eles realmente tinham mudado, né? Ou eles eram ainda aqueles irmãos maus que venderam ele. E agora, José já não somos nós. José agora é Cristo. Então, José, ele precisou investigar. José precisou investigar. Jesus, ele investiga desde 1844. Jesus está investigando os seus
irmãos, para ver se eles... José, que é um símbolo de Cristo, José ele quer ver como é que seus irmãos tratam Benjamim. Benjamim era o menor. Então, Benjamim era o menor dos seus irmãos. Como é que vocês tratam o menor dos seus irmãos? Estou falando de José e Benjamim, mas também estou falando sobre Jesus, olhando para nós e dizendo: eu saberei quem são os meus, porque como vocês trataram um dos meus pequeninos, a mim vocês trataram. Então José disse: eu vou investigar como eles tratam Benjamim, o menor dos seus irmãos. Então, ok. Jesus hoje ele diz: se a minha igreja ela trata bem os menores, eu não estou falando de crianças, eu estou falando dos menores, aqueles mais necessitados, não necessitados no sentido mendigos, não. A nossa igreja tem pessoas que estão ali firmes, mas são necessitadas de palavras, necessitadas de também de ajuda financeira, etc. Aqueles que são mais dependentes. Como é que você trata os mais humildes dos seus irmãos? Jesus ele está investigando, assim como José que ele investigou. Nós temos uma missão. Na verdade, é uma missão, mas são duas pautas principais. Nós precisamos juntar o pão e nós precisamos tratar bem os menores dos nossos irmãos. E uma última mensagem é que é impressionante. Tem mais coisas ocultas aqui dentro que a gente ainda precisa aprender. Que todos, praticamente todos, Sansão, Jeremias, Isaías, todos eles são símbolo de Cristo, prefigurado a Cristo. E praticamente todas essas histórias prefiguram também a igreja nos últimos dias. Como a gente viu aqui, Elias, que lutou contra a prostituta, Daniel, que lutou contra a Babilônia e não bebeu do seu vinho, etc. Tudo prefigurando. Tudo está aqui, tudo. Quando se estuda a Bíblia, não tem como desacreditar dela, porque é muito impossível isso tudo aqui ter sido combinado por pessoas que viveram em épocas diferentes. Isso mostra para nós que desde Adão até hoje, até a vida de Cristo e até os últimos dias, Deus ele estava no controle. Vocês já perceberam que quando você lê a história de Abraão, Deus fala com Abraão, falei de ter uma grande nação. Aí Deus vai falar a segunda vez, Deus vai falar com Abraão a terceira vez, e parece que é tudo muito rápido, né? Mas eu fui prestar atenção, passa em torno de 10, 14 anos para Deus falar com ele de novo. Então, imagina o quanto de coisa que não foi escrita aqui. O quanto de coisa que Abraão, Adão, Elias, Daniel, tudo que eles passaram. A gente lê a história de Daniel, é tão resumida, foram anos e anos. Daniel ficou velho, Daniel chegou na Babilônia, bem novinho, adolescente. Quando ele estava no reino de Dario, ele era um idoso, um livro de Dario. Está escrito aqui? Não está. Mas Deus, ele fez com que seus profetas escrevessem só as partes que prefiguravam a Cristo. Deus, ele guiou tudo. Por que tinha que ser a costela de Adão? Porque prefigurava. Cada detalhe está escrito aqui. Nada foi por acaso. Nada por acaso. O soldado que furou Jesus no seu lado, ele não sabia que ele estava só gerando a história. Estava tudo não combinado, mas Deus ele foi permitindo que tudo acontecesse. E eu acho interessante que Satanás, ele pegou Daniel, levou para a Babilônia e ele comemorou, porque ele destruiu o templo, destruiu Israel. E ele mal sabia que Deus ele estava guiando tudo. Então, Satanás ele fez as coisas e nem percebeu que ele estava também ali dentro dos planos de Deus, dentro do plano da redenção. Agora, quando vocês ouvirem falar em plano da redenção, desde a fundação do mundo, vocês vão entender que está tudo aqui.
Tudo um plano muito bem desenhado e orquestrado por Deus. Significa que nós não temos liberdade, não temos livre-arbítrio? Não. Significa que muitas coisas acontecem e Deus ele vai selecionando pouco a pouco aqui e ali e colocando na sua história. Tudo muito bem planejado, ou seja, desde o início estava tudo sob controle. Então, quando você estiver desesperado por algum problema, é só lembrar, está tudo sob controle. Amém. Tem coisas que só iremos compreender quando Nós estivemos estudando no céu e sendo mostrado para nós tudo que estava oculto. Porque mesmo que a gente ainda vai aprender muita coisa, principalmente quando descer a chuva segura. Mas será só uma parte. A gente vai aprender realmente no céu. Tudo estava muito bem planejado. A porta da graça era a porta da arca de Noé. Derramamento, a destruição dos ímpios, era a segunda vinda, Sodoma e Gomorra. Tudo estava ali muito bem orquestrado, muito bem planejado. Nós, todos que aceitamos seguir a Cristo, nós começamos a fazer parte desse plano. Então nós estamos, a partir do momento que aceitamos a Cristo em nossa vida, nós estamos agora sob o controle dele. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, Daniel, Elias, estavam dentro do plano de Deus. E nós hoje estamos dentro do plano de Deus, na igreja remanescente. Então tudo que acontece de ruim com a gente, assim como aconteceu com José, imagina os anos da venda de José para ele se tornar segundo no Egito. Foram anos, muitos anos, foram décadas. Imagina José lamentando dentro da prisão, tudo injusto, sendo acusado, sendo inocente sendo acusado e tendo que pagar por coisas que ele não fez, mas tudo dentro do plano. Deus está no controle. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso querido Pai, nós te agradecemos porque hoje nós entendemos um pouco mais das tuas maravilhas para conosco, dos teus planos, entendemos um pouco mais de como o Senhor controla todas as nossas desgraças. O Senhor está ali controlando tudo, porque o Senhor sabe o futuro. Assim como o Senhor sabia o futuro, que iria vir a José, mesmo em meio às suas desgraças, a Daniel, mesmo em meio às desgraças, o Senhor os elevou a um patamar inestimável. Senhor, nós, como igreja remanescente, que já estava prefigurada na tua palavra, que nós, Senhor, nunca abandonemos esse caminho, nunca abandonemos o caminho do Senhor, assim como os teus servos não abandonaram. Para isso, nós te suplicamos que o Senhor nos dê força, nos dê entendimento, compreensão, alento, desejo. Isso tudo só pode vir por meio do teu Santo Espírito. Que o Senhor, bom Deus, nos dê o teu Santo Espírito para que possamos dar frutos. Os frutos de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, mas principalmente amor. Que o Senhor nos preencha com o teu Santo Espírito para que possamos dar frutos, que possamos testemunhar a tua palavra. Amém. Senhor, nós só temos a agradecer ao Senhor e, em meio às lutas, dificuldades, angústias, confiar em Ti e saber que o Senhor está no controle. Amém, Jesus. Pedimos que nos dê sempre essa confiança, mas principalmente eu volto a te pedir que o Senhor derrame sobre o teu povo, sobre a tua igreja, a chuva Senhor, em nome de que o Senhor Jesus. nos faça transbordar, Senhor, nos dá o teu Santo Espírito. É tudo o que precisamos. Verdade. Nos abençoa, bom Deus, neste nosso demérito,
mas confiantes no mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória, Glória a nosso Deus. querido Mestre. Amém. Amém. Glória a Deus.